Em 2019, eu estava treinando numa posição de liderança, trabalhando ao lado de Wang. Ao longo de nossas interações, descobri que ele tinha servido como líder por vários anos na China e lidado com muitos projetos. Depois de ir ao exterior, ele foi promovido à liderança e se tornou responsável por várias igrejas. Achei que ele devia ter calibre ótimo e um bom entendimento dos princípios. E que devia entender a verdade. Senão, como poderia assumir deveres tão importantes? Não tive como não admirá-lo um pouco. Eu dizia a mim mesma que ainda era iniciante e não estava familiarizada com muitos princípios. Eu não tinha grande percepção das coisas e temia ficar confusa com os problemas complexos. Por trabalhar com alguém que conhecia os princípios, eu devia aprender com ele e entender logo os princípios para fazer bem o trabalho da igreja. Com o passar do tempo, nas reuniões com Wang, eu ouvi falar sobre um dever que cumprira na China continental. Algumas igrejas não estavam indo muito bem, e ele ficou encarregado delas. No início, ele achava que seria uma tarefa difícil e não queria ir. Mas depois de comer e beber as palavras de Deus e orar, aceitou o dever. Depois de assumi-lo, houve algumas dificuldades reais. Mas depois de dar muito duro, o trabalho das igrejas entrou nos eixos. Quando o ouvi descrever isso, achei que ele tinha calibre bom. Assumia um fardo e considerava a vontade de Deus, reavivando projetos praticamente mortos. Ele devia ter a obra do Espírito Santo e a orientação e as bênçãos de Deus. Só pude admirá-lo ainda mais. Continuamos cooperando e eu sempre ouvia atentamente a sua comunhão. Ele contou como deixou sua família, renunciando a sentimentos pessoais por seu dever. Como sua família tentou impedi-lo, como superou os truques de Satanás e deu testemunho. Como, passo a passo, ele discernira anticristos e como os expulsara da igreja, protegendo assim os irmãos. Também falou sobre como apoiava líderes que tinham dificuldades no trabalho, guiando-os a aprender os princípios. Ao ouvir todas as suas histórias, senti que, embora fôssemos parceiros, ele estava num nível mais alto do que nós, que ele tinha uma visão mais ampla das coisas e que não chegávamos nem aos pés dele. Ao longo do tempo, observei com cuidado como ele executava seu dever. Nas reuniões, ele começava com uma comunhão sobre as palavras de Deus, sobre o amor de Deus pelo homem e sobre considerar a vontade de Deus. Como Deus opera em nós e nos salva, quanta graça Ele concede e como devemos retribuir o seu amor. Então ele comungava como fazer trabalho prático. E como, lá na China, ele tinha mergulhado em cada local para fazer trabalho real e obter resultados. Depois de tudo, se percebesse problemas em determinada área, ele tratava e dissecava esses líderes por não fazerem trabalho prático, dizendo que careciam de humanidade e consciência, que eram irresponsáveis e não consideravam a vontade de Deus e que por isso não tinham a orientação de Deus e não conseguiam resultados. Então ele falava sobre o seu trabalho na China, como confiou em Deus para ganhar a obra do Espírito Santo e resolver os problemas e dificuldades. E os mandou voltar e confiar em Deus para se organizar. Depois, nas reuniões, ele começou a fazer-lhes perguntas muito detalhadas. E em alguns lugares, o trabalho evangelístico avançou. Esse estilo de trabalho era totalmente novo para mim. Cada fase se ligava a outra e tudo era metódico. Seu jeito de falar e trabalhar era decidido e confiante, e muitos irmãos o admiravam. Pensei que, como foi líder por muito tempo e acumulou muita experiência, ele era melhor que eu em lidar com problemas e tomar medidas. Seu estilo de trabalho parecia tão elevado, e eu me perguntei quando seria igual a ele. Pensei que se começasse a fazer as coisas igual a ele,
eu também alcançaria bons resultados e seria admirada. Depois disso, em reuniões com os irmãos, eu começava com passagens sobre considerar a vontade de Deus. Comungava como Deus opera em nós e nos salva. Como devemos retribuir o amor de Deus. Como investir nosso coração no dever e trabalho prático. Quando a equipe evangelística não estava obtendo bons resultados, eu imitava o jeito de falar de Wang, podando e lidando com eles. Dizendo que não obtinham resultados porque não assumiam um fardo em seu dever. E que pessoas desse tipo não têm consciência nem humanidade. Que não passam de servidores. Nas reuniões, eu perguntava detalhes sobre o resultado do trabalho evangelístico. Quando as coisas iam mal, eu os tratava com desdém, pensando que nem mesmo após tanta comunhão, eles conseguiam obter bons resultados, portanto não estavam se esforçando muito. Então eu comungava como fazer trabalho prático no dever, como investir seu coração nele e não ser descuidado. Eu podava e lidava com eles em minha comunhão. Mesmo assim, seu desempenho não melhorava. Eu fiquei muito confusa. Eu estava seguindo o método de trabalho de Wang. Por que não estava vendo resultados? Você não percebeu que não era uma boa abordagem? Não. Eu só refleti sobre mim mesma mais tarde, quando uma irmã me disse algo. Conversávamos sobre como nos sentíamos em nosso dever e os desafios que tínhamos. E ela se abriu para mim, dizendo que se sentia muito pressionada e constrangida em seu trabalho comigo. Que em cada reunião eu assumia uma postura altiva e a repreendia. E depois, ela se fortalecia e continuava fazendo apenas o necessário. Ela temia ser tratada se não o fizesse bem. Sentia-se pressionada e não queria se reunir comigo. Ela também disse que eu não compartilhava muito sobre minhas falhas e corrupção. Só falava sobre os problemas dos outros, para que não vissem meu coração e que se sentia distante de mim. Ela chorou quando me disse isso. Ouvir isso me deixou perturbada. Senti que fui injusta com ela. Eu não sabia que cumprir meu dever desse jeito magoaria tanto os outros. Eu só queria cumprir bem o meu dever e melhorar nossos resultados. Em vez disso, eu não só não estava cumprindo bem o meu dever, estava constrangendo os meus irmãos. Onde eu estava errando? Vim para diante de Deus em oração e busca, pedindo que Ele me guiasse a entender meu problema. Em meus devocionais, vi esta passagem das palavras de Deus. Se você deve guiar os escolhidos de Deus para a realidade da verdade como líder ou obreiro e dar testemunho de Deus, o mais importante é guiá-los a ler as palavras de Deus e a comunicar mais a verdade, para que ganhem um conhecimento mais profundo dos objetivos de Deus em salvar o homem e em sua obra, para que entendam a vontade de Deus e suas exigências ao homem, e assim conheçam a verdade. Você pode fazê-las entender a verdade e entrar em sua realidade só por tratá-las e repreendê-las? Se a verdade que você comunga não for real, mas for apenas palavras de doutrina, toda repreensão será em vão. Você acha que o fato de terem medo de você e obedecerem sem ousar contestar equivale a entenderem a verdade e se submeterem? Esse é um grande erro. A entrada na vida não é tão simples assim. Alguns tentam causar uma forte impressão quando se tornam líderes. Tentam impor sua autoridade aos escolhidos de Deus para que se submetam a eles, pensando que isso facilitará o seu trabalho. Se você carecer da realidade da verdade, não demorará e seu verdadeiro eu será revelado. Sua verdadeira estatura será exposta. E você poderá ser eliminado. Em alguns trabalhos administrativos, um pouco de tratamento, poda e disciplina é aceitável. Mas se você não for capaz de fornecer a verdade, se só for capaz de passar sermões e de explodir em fúria, essa é a sua corrupção se revelando. E você mostrou seu rosto feio. Com o tempo, o
Os escolhidos de Deus não receberão a provisão de vida de você, não ganharão nada real. E assim sentirão repulsa e nojo de você e o evitarão. Alguns líderes são incapazes de comunicar a verdade para resolver problemas. Só lidam cegamente com os outros e exibem seu poder para que venham a temê-los e a obedecê-los. Tais são os métodos habituais de falsos líderes e anticristos. Os fatos provam que aqueles cujo caráter não mudou não são aptos para ser líderes e obreiros. Muito menos são qualificados para servir e testificar de Deus. Amém. Tudo que Deus descreveu se aplicava perfeitamente a mim. Nas reuniões com os irmãos, quando eu percebia que não obtinham resultados, eu não tentava entender suas lutas reais, nem as razões de não ir bem na divulgação do Evangelho, e não comungava sobre a verdade para ajudá-los com seus problemas. Eu só os tratava e podava e os repreendia altivamente, criticando-os por não levar um fardo e não ter humanidade. Então os irmãos se sentiam constrangidos e se distanciavam. Eu os repreendia altivamente e fazia valer a minha autoridade, em vez de comungar verdades para ajudá-los. Se isso continuasse, eu poderia me tornar uma falsa líder ou um anticristo. Sim. Quando vi a seriedade do problema, vim para diante de Deus e orei. Deus, abusei do meu poder e tratei-o cegamente. Não cumpro bem meu dever e machuco os irmãos. Eu me arrependo diante de ti. Por favor, guia-me. Amém. Depois disso, encontrei uma senda de prática em algumas das palavras de Deus. A partir de então, nas reuniões eu pedia que os irmãos falassem primeiro sobre suas lutas. Então eu lhes dizia como via os problemas e comungava com base nas palavras de Deus. Desse jeito, não se sentiam constrangidos e recebiam alguma ajuda. Senti-me muito melhor após fazer desse jeito por um tempo. Graças a Deus. Pensei que já tinha aprendido bem essa lição. Até ler uma passagem das palavras de Deus, que me ajudou a entender por que eu imitava as práticas de trabalho de Juan e a senda que eu estava trilhando em minha fé em Deus. Gostaria de lê-la para vocês. Tudo bem. Não importa o nível de líderes e trabalhadores numa igreja. Se vocês sempre adorarem, olharem para eles e os venerarem, confiarem neles em tudo, esperando assim alcançar a salvação, tudo isso não dará em nada. Pois esse ímpeto em si está errado. Quando acreditam em Deus, só podem venerar e seguir a Deus. Não importa a sua posição, os líderes são pessoas comuns. E se você os vê como seus superiores imediatos? Como superiores a você e mais competentes? E acham que deveriam liderar você e estão sempre um nível acima? Então isso está errado. É sua ilusão. E quais são as consequências dessa ilusão? Essa ilusão, esse entendimento falho, levará você inconscientemente a avaliar os líderes com base em requisitos desalinhados com a realidade. Ao mesmo tempo, sem saber, você será atraído pelo seu estilo, dons e talentos. E sem notar, você os adora e eles se tornam seus deuses. Essa senda, desde o momento em que começam a se tornar seu modelo e objeto de adoração, até o momento em que você se torna seu seguidor, é uma senda que o afastará inconscientemente de Deus. E mesmo ao se afastar gradualmente de Deus, você ainda achará que está seguindo a Deus, que está na casa de Deus e na presença dele. Mas você foi afastado por alguém que é de Satanás ou um anticristo. E você nem percebe. Isso é muito perigoso. Para resolver esse problema, você deve entender e discernir corretamente os caracteres dos anticristos e as maneiras pelas quais operam, bem como a natureza de suas ações, seus métodos e truques habituais. Vocês também devem começar a trabalhar em si mesmos. Crer em Deus e ainda assim adorar o homem não é a senda correta. Alguns podem dizer: tenho razões para adorar os líderes. Aqueles que eu adoro estão alinhados com minhas noções.
Porque insiste em adorar o homem enquanto crê em Deus? Quem pode salvá-lo no fim? Quem realmente ama e protege você? Não consegue enxergar? Você segue a Deus e ouve sua palavra. E se alguém está certo em ação e palavra, conforme os princípios da verdade, obedecer à verdade não está em ordem? Por que você é tão vulgar? Por que deve seguir alguém que você adora? Por que você gosta de ser escravo de Satanás? Por que não ser um servo da verdade? Isso mostra se uma pessoa tem senso e dignidade. Comece trabalhando em si mesmo, equipando-se com verdades que discernem pessoas e eventos, ganhando discernimento sobre várias questões e as manifestações de várias pessoas, e sabendo qual é a sua substância, quais caracteres são revelados, e que tipo de pessoa você, as pessoas à sua volta e seus líderes são. Você deve ser capaz de vê-las corretamente. Se você não buscar a verdade, sempre viver em meio a imaginações, sempre venerar e lisonjear outras pessoas, depender delas cegamente, se não trilhar a senda de busca da verdade, qual será a consequência? Todos podem enganá-lo, e você não vê ninguém claramente, nem mesmo os anticristos mais descarados, que o confundem com sua manipulação. Você lhes admira, a competência e faz o que querem. Isso é alguém que segue e obedece a Deus? Amém. 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 Depois de ler as palavras de Deus, vi que, embora tivesse fé, eu estava na senda de adorar e seguir pessoas. Sabia que o Wan tinha sido um líder por anos. Por isso achava que ele buscava a verdade e o adulava. Sabendo que era responsável pelo trabalho de muitas igrejas e que tinha reavivado coisas quando não iam bem, eu o admirei ainda mais. Achava que ele tinha a orientação do Espírito Santo e as bênçãos de Deus, que Deus devia amá-lo. E quando o ouvia falar sobre como ele considerava a vontade de Deus e de seus métodos de trabalho e resultados, eu achava que, dentre todos esses líderes e obreiros, Wan tinha o melhor calibre e capacidades, que ele tinha uma estatura maior. Sem me dar conta, eu tinha criado uma imagem grandiosa na minha mente. Comecei a idolatrá-lo. Acreditava que, se quisesse ser uma líder qualificada, eu devia aprender seu estilo de trabalho. Nas reuniões, eu não ouvia o que os outros diziam. Achava que a comunhão deles não acrescentava nada à minha. Mas quando o Wan abria a boca, eu me concentrava totalmente nele. Às vezes fazia anotações dos pontos-chave que ele mencionava, pois temia perder algo importante. Naquele tempo, eu não estava vindo para diante de Deus para orar e buscar. Não estava buscando os princípios nas palavras de Deus sobre como líderes devem trabalhar. Só estava colocando em prática as palavras e o estilo de Wan, como se fossem a verdade. Eu até imitava cada gesto seu, o jeito como ele pregava e agia. Ele ocupava um lugar alto demais no meu coração. Ele estava impactando como eu cumpria o meu dever. Ele tinha se tornado meu ídolo. Sim. Tecnicamente, eu acreditava e seguia a Deus. Mas, na realidade, eu seguia o Wan. E Deus tinha perdido seu lugar no meu coração. Eu adulava e seguia uma pessoa, o que era basicamente seguir Satanás, distanciando-me de Deus e o traindo. Verdade. Verdade. O Senhor Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Deus é um Deus ciumento e Ele não permitirá que seus crentes adorem qualquer ídolo. Correto. Deus Todo-Poderoso diz: já que você decidiu servir a mim, eu não o deixarei ir. Sou um Deus ciumento e um Deus que tem ciúme da humanidade. Visto que já colocou suas palavras sobre o altar, eu não tolerarei sua fuga diante dos meus olhos. Nem tolerarei seu serviço a dois senhores. Amém. Amém. Vi que o caráter de Deus não tolera ofensa. Ele não gosta de quem diz ter fé, mas não o tem no coração. De quem acredita em Deus, mas o traz seguindo o homem. Elas enojam a Deus e Ele as odeia.
Sim. Odeia mesmo. Antes eu só sabia que adular pessoas era errado, mas com a comunhão de hoje, posso ver que é essencialmente seguir Satanás e trair a Deus. É muito sério. E é uma ofensa ao caráter de Deus. É Sim. mesmo. Quando vi que estava seguindo uma pessoa e já estava na senda errada, eu fiquei aterrorizada. Eu também estava grata pela orientação de Deus por apontar um problema tão sério em mim. Eu realmente queria parar de adular o An. Li ainda outra passagem. O que você admira não é a humildade de Cristo, mas aqueles falsos pastores de posição proeminente. Você não ama a amorosidade ou a sabedoria de Cristo, mas aqueles libertinos que se chafurdam na imundície do mundo. Você ri da dor de Cristo que não tem onde deitar a cabeça, mas admira aqueles cadáveres que caçam oferendas e vivem em devassidão. Você não está disposto a sofrer ao lado de Cristo, mas se lança contente nos braços daqueles anticristos imprudentes. Apesar de eles apenas lhe fornecerem carne, palavras e controle. Agora mesmo seu coração ainda se volta para eles, para a reputação deles, para o status deles e para a influência deles. Mas você ainda acha a obra de Cristo difícil de engolir e não quer aceitá-la. É por isso que eu digo que você não tem a fé para reconhecer Cristo. Você o seguiu até agora porque não teve outra opção. Uma série de imagens altivas está sempre em destaque em seu coração. Você não consegue esquecer cada palavra e feito deles, nem suas palavras e mãos influentes. Eles são, no seu coração, para sempre supremos e para sempre heróis. Mas isso não vale para o Cristo de hoje. Ele é para sempre insignificante no seu coração e para sempre indigno de reverência. Porque ele é comum demais, tem muito pouca influência e está longe de ser elevado. Amém. Amém. As palavras de Deus me ajudaram a entender por que eu estava seguindo uma pessoa. Eu adorava status e poder. E eu amava essas coisas por natureza. Quando soube que o An tinha sido líder o tempo todo, que lidara com muitos projetos, comecei a admirá-lo. Quando o ouvi descrevendo o trabalho que fizera e as coisas que realizara, comecei a adulá-lo, querendo ser igual a ele um dia. Seu jeito de falar e seu trabalho me impressionaram muito. Admirava sua comunhão e autoridade solenes no trabalho. Achava que era assim que um líder devia ser. Mas nem de longe adorava a humildade e ocultabilidade de Cristo, sua amabilidade e grandeza. Pensei em Deus fazendo roupas para Adão e Eva. Ele é o Criador e tem tamanha honra, mas ele não se apresentava assim. Ele mesmo fez roupas para os ignorantes corrompidos por Satanás. Quando o Senhor Jesus operava e caminhava entre os homens, ele nunca revelou sua identidade, mas até lavou os pés de seus discípulos. E agora Deus encarnou e veio para a terra para salvar o homem, revestido de carne comum. Expressando verdades e sustentando o homem em silêncio, jamais se exibindo. A humildade e ocultabilidade de Deus são dignas de nosso amor. Com certeza. Mas não vi que isso contém a santidade, grandeza e dignidade de Deus. Eu só admirava, adorava e até seguia quem tivesse status e ar de superioridade. Eu era tão cega e ignorante. Então jurei que me tornaria uma seguidora verdadeira de Deus, que cumpriria meu dever de acordo com as palavras de Deus e que teria discernimento daquilo que os outros resumiam. Se sua abordagem estivesse alinhada com os princípios da verdade, eu poderia segui-la, pois isso é seguir a verdade. Sim. Mas se ela contrariasse as palavras de Deus e a verdade, se fosse um capricho pessoal ou experiência pessoal,
Se tudo que esse trabalho alcançasse fosse a admiração dos outros ou fizesse as pessoas sentirem-se encurraladas, eu não poderia aceitá-la cegamente. Ótimo. Correto. Depois de entender o problema um pouquinho melhor, refleti sobre como eu tinha repreendido e constrangido os outros. Era assim que Yuan trabalhava. Talvez alguns irmãos também se sentissem constrangidos por ele. E alguns outros refletiam que Yuan estava sempre criticando as pessoas nas reuniões e que ele era desagradável. Então eu lhe disse que ele estava usando sua posição para repreender as pessoas e que isso as estava restringindo. Estava mesmo. Sim. Mas sua resposta foi: sei que estou usando minha posição, mas é isso que dá resultados. Se não as dissecasse e tratasse, seu desempenho sofreria. Mesmo sem se alinhar com a verdade, ele insistiu. Não era agir errado conscientemente? Fiquei muito chocada ao ouvir isso. Ele sabia que sua abordagem era problemática, mas continuava fazendo as coisas do jeito errado. Ele não aceitava nem praticava a verdade. Ele usava sua posição para repreender e obter resultados melhores. Portanto, seus motivos estavam errados. Ele estava fazendo isso por nome e status. Sim. Toda sua comunhão sobre considerar a vontade de Deus não era vazia? Não era só declamar doutrina? Quando percebi isso, comecei a duvidar do tipo de pessoa que Yuan era. E prestei mais atenção em como ele cumpria seu dever. Queria entender que tipo de pessoa ele era, baseado no que fazia. Observei como ele liderou reuniões para alguns líderes. Percebi que ele os repreendia por serem superficiais e irresponsáveis. Ficava dizendo: gente, vocês têm alguma humanidade ou responsabilidade? Quanto trabalho de verdade vocês fizeram? Ele só ficava expondo e criticando as pessoas, mas nunca falava sobre como resolver problemas práticos no trabalho deles. Sempre que resumíamos nosso trabalho, ele pedia que líderes ou irmãos mais experientes compartilhassem. Mas ele nunca oferecia soluções nem sendas de prática. Também nunca falava sobre a corrupção que ele tinha revelado em seu dever, nem sobre falhas pessoais. Ele sempre repreendia as pessoas altivamente. Depois disso, percebi que ele não acompanhava nenhum trabalho, só dava ordens. Ele jogava os projetos pelos quais era responsável nas costas dos outros e os mandava prestar contas a ele. Em tarefas mais importantes que exigiam mais responsabilidade, ele sempre protegia seus interesses sem considerar o trabalho da casa de Deus. À luz desse comportamento, meus parceiros e eu discutimos isso e concluímos que ele era um falso líder. Então informamos um líder superior sobre tudo isso. Quando o líder ouviu que Yuan sempre dizia: gente, vocês são desse e daquele jeito, disse que Yuan agia como se fosse de outra categoria, não de humanos corruptos, mas alguém aperfeiçoado por Deus e que Deus usava. Ele não queria ceder, mas estar em pé de igualdade com Deus. Isso é ter a essência de Satanás, de um anticristo. Quando ouvi o líder mencionar Satanás, um anticristo, fiquei chocada. Tudo o que eu sabia era que ele não comungava a verdade e amava repreender, que ele era um falso líder. Mas eu não tinha visto que ele era um anticristo. Então li algumas passagens das palavras de Deus. Vamos assistir a um vídeo delas. Ótimo. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: apesar da maneira com que falam, é sempre para fazer com que as pessoas os tenham em alta estima e os adorem, para alcançar certa posição no coração delas, até mesmo para ocupar o lugar de Deus ali. Tudo isso são objetivos que os anticristos desejam alcançar quando testemunham para si mesmos. A motivação por trás de tudo que dizem, pregam e comunicam é fazer com que as pessoas os tenham em alta estima e os venerem. Tal comportamento é exaltar e testemunhar de si mesmos
a fim de ocupar uma posição no coração dos outros. Embora a maneira com que essas pessoas falam não seja totalmente igual, ela tem, em maior ou menor grau, o efeito de testemunhar de si mesmas e fazer com que as pessoas as venerem. E em medida maior ou menor, esses comportamentos existem em quase todos que trabalham. Se eles chegam a um ponto, o ponto em que não conseguem se deter ou se tornam difíceis de conter, e eles têm intenção e objetivo particularmente fortes e óbvios de fazer com que as pessoas os tratem como se fossem Deus ou algum tipo de ídolo, e então eles conseguem alcançar o objetivo de controlar e restringir as pessoas, e chegam ao ponto de levá-las a se submeter. A natureza de tudo isso é exaltar e testemunhar de si mesmo. Tudo isso faz parte da natureza de um anticristo. Que meios as pessoas costumam usar para se exaltar e testemunhar de si mesmas? Elas falam de capital. O que inclui falar de capital? Falar sobre há quanto tempo acreditam em Deus, sobre quanto sofreram, sobre o preço que pagaram, quanto trabalho fizeram, até onde viajaram, quantas pessoas ganharam espalhando o Evangelho e quanta humilhação tiveram que suportar. Algumas pessoas também falam com frequência sobre quantas vezes estiveram na prisão sem nunca entregar a igreja ou os irmãos e irmãs, ou sem deixar de ser firmes em seu testemunho, e assim por diante. Tudo isso são exemplos de falar sobre quanto capital elas possuem. Sob o pretexto de cumprir os deveres de líderes, elas administram uma operação própria, consolidando sua posição, criando uma boa impressão no coração das pessoas. Ao mesmo tempo, usam todos os métodos e truques para conquistar as pessoas, chegando até a atacar e excluir qualquer pessoa que tenha opiniões ou pontos de vista diferentes dos seus, especialmente aqueles que buscam a verdade. E quanto às pessoas que são estúpidas, ignorantes e confusas em sua fé, bem como as que só acreditam em Deus por pouco tempo, ou que são de estatura especialmente baixa, que métodos eles usam? Eles as enganam, atraem e até ameaçam, usando essas estratégias para alcançar seu objetivo de consolidar sua posição. Tudo isso são táticas dos anticristos. Descobri que muitos líderes só são capazes de passar sermões nas pessoas, só são capazes de pregar para as pessoas com altivez, e não conseguem se comunicar com elas no mesmo nível. Não são capazes de interagir normalmente com as pessoas. Quando algumas pessoas falam, é sempre como se estivessem fazendo um discurso ou apresentando um relatório. Suas palavras são dirigidas apenas aos estados das outras pessoas. E elas nunca se abrem sobre si mesmas. Nunca dissecam seus caracteres corruptos. Só dissecam os problemas de outras pessoas para que os outros fiquem sabendo. E por que elas fazem isso? Porque são propensas a pregar tais sermões, a dizer tais coisas. Isso é prova de que elas não têm conhecimento algum de si mesmas, que carecem demais de sentido, que são arrogantes e convencidas demais. Pensam que sua capacidade de reconhecer os caracteres corruptos de outras pessoas prova que elas estão acima de outras pessoas, que são melhores do que os outros em discernir pessoas e coisas, que são menos corruptas do que outras pessoas. Ser capaz de dissecar e passar sermões, mas ser incapaz de se desnudar, não expor ou dissecar os próprios caracteres corruptos, não mostrar sua verdadeira face, não dizer nada sobre as próprias motivações, apenas dar lições a outras pessoas por fazerem a coisa errada.
Isso é engrandecimento e exaltação de si mesmo. Quando lideram pessoas, não exigem que elas pratiquem a verdade, mas que ouçam o que elas dizem e sigam seus caminhos. E isso não é exigir que as pessoas as tratem como Deus e lhe obedeçam como a Deus? Elas possuem a verdade? Elas são desprovidas da verdade e transbordam do caráter de Satanás. São demoníacas. Então, por que exigem que as pessoas lhes obedeçam? Será que alguém assim não se engrandece? Será que não se exalta? Será que indivíduos como esse podem levar as pessoas para diante de Deus? Podem fazer com que as pessoas adorem a Deus? É a eles mesmos que eles querem que as pessoas obedeçam, e quando trabalham assim, eles estão realmente guiando as pessoas a entrar na realidade da verdade? Estão realmente fazendo o trabalho que Deus lhes confiou? Não. Eles estão tentando estabelecer um reino próprio. Eles querem ser Deus. Querem que as pessoas os tratem como Deus e lhes obedeçam como a Deus. Não são eles uns anticristos? A maneira com que os anticristos fazem as coisas sempre foi que, por mais que atrasem o trabalho da casa de Deus, por maior que seja o dano para os escolhidos de Deus, as pessoas devem obedecer-lhes e ouvi-los. Não é essa a natureza dos demônios? Não é esse o caráter de Satanás? Pessoas como essas são demônios vivos em pele humana. Elas podem ter um rosto humano, mas tudo dentro delas é demoníaco. Tudo o que dizem e fazem é demoníaco. Nada do que fazem está alinhado com a verdade. Nada disso é o que as pessoas que têm senso fazem. E por isso, não há dúvida de que essas são as ações de demônios, de Satanás, de anticristos. Vocês devem ser capazes de identificar isso claramente. Amém. 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 As palavras de Deus me deram discernimento da essência do comportamento de Juan. Ele raramente falava sobre sua corrupção, fraquezas ou falhas nas reuniões. E nunca dissecava seus problemas ou erros no trabalho. Ele sempre falava sobre os deveres que tinha assumido, quanto trabalho prático tinha feito, quantas igrejas tinha apoiado e quantos líderes tinha treinado, quantos anticristos tinha identificado. Todos os sacrifícios que tinha feito, quanto tinha sofrido, que preço tinha pago, quantas adversidades tinha superado e como tinha satisfeito a vontade de Deus por mais que sofresse. Ele se elevava e testificava assim de si mesmo, só para ganhar prestígio entre os irmãos, para fazer com que os outros o admirassem. E ao falar dessas experiências, vinculava-as às palavras de Deus. Parecia estar comungando seu entendimento das palavras de Deus e suas experiências reais. Mas ele estava se exibindo, ostentando suas qualificações. Sua comunhão não dava um entendimento nem de Deus nem de suas palavras. Elas só se lembravam de sua experiência e o admiravam. Ele se exibia sob o pretexto de comungar as palavras de Deus, para ter um lugar no coração das pessoas e para desviá-las. E abusava sempre de sua posição para dissecar as deficiências dos outros, repreendendo-os por sua falta de humanidade, consciência e responsabilidade. Ele sempre dizia, gente, vocês... Era evidente que ele não se via no mesmo nível de todos os outros. Como um ser criado, como outro humano corrompido por Satanás. Ele tinha os mesmos tipos de corrupção e falhas como todo o resto. Mas ele se comportava como se fosse especial. Como se os outros fossem corruptos e pertencessem a Satanás. Mas ele não fosse igual, por ter escapado da corrupção e da imundície.
Ele não ajudava quando os irmãos não cumpriam bem o seu dever. Ele só os repreendia. E sempre ameaçava demitir quem não fizesse trabalho prático. Isso fazia as pessoas terem medo dele. E mantinha a todos submissos a ele, controlados por ele. Ele não só abusava de seu status, mas usava todas as táticas para ser adorado, admirado e ouvido. Ele estava na senda de um anticristo. Tinha a natureza e essência de um anticristo. Sim. Sem dúvida. Nós demitimos Wang de acordo com os princípios. Depois disso, algumas pessoas ficaram tão deprimidas com a demissão dele que quiseram parar de cumprir seu dever. Se ele, que tinha um calibre ótimo, fora demitido, elas que não podiam se comparar a ele haveriam de ser demitidas também. Percebi que muitas pessoas tinham sido enganadas por Wang e careciam de discernimento. Meus parceiros e eu conversamos com todos aqueles com quem ele tinha trabalhado sobre as razões de sua demissão e a natureza de seu comportamento com base nas palavras de Deus. Alguns falaram o quanto o tinham admirado e como seu calibre era ótimo, que era talentoso, eloquente e habilidoso. Usavam o que ele dizia como modelo, tratavam suas palavras como a verdade. E só percebiam agora que tinham sido enganados por ele. Alguns disseram que tinham medo de Wang, que sempre que verificava seu trabalho ficavam nervosos, com medo de ser criticados, e que depois ficavam deprimidos. Achavam que careciam de calibre e não faziam nada certo, que não davam conta da liderança e que deviam se demitir. Só se fortaleciam e continuavam com sua comissão depois de orar a Deus. A comunhão de todos me mostrou como tinha sido negativo o impacto do comportamento de Wang e que sua demissão era a justiça de Deus. Com certeza. Sim. Se continuasse como líder, ele teria prejudicado outros. Sim. Depois de um tempo, recebemos uma carta da China continental com um relatório sobre um dever que Wang cumprira ali. Vários líderes que ele nomeou não eram aptos. Alguns tinham sido expulsos como anticristos. E alguns delataram a igreja depois de presos. A nomeação de pessoas erradas prejudicou o trabalho da Casa de Deus. Sim. Também disseram que Wang sempre exibia seu calibre e dons para enganar as pessoas. Para que todos pensassem que ele conseguia resolver cada problema difícil. Que com poucas palavras ele conseguia identificar e resolver o problema. Que onde quer que estivesse, os irmãos se sentiam melhor em relação ao seu dever. Todos achavam que ele tinha a realidade da verdade. E todos os seus obreiros o admiravam muito. Até pessoas que não o conheciam. O elogiavam quando seu nome era mencionado. E o usavam como referência. Achavam que, se fizessem como ele, obteriam resultados melhores. Depois de ler esses relatórios sobre Wang, eu o vi com uma clareza ainda maior. Seu jeito de se comportar era exatamente igual à descrição de Deus dos anticristos que testificam de si e se exaltam. Definitivamente. Na China e no exterior, Wang não apresentou mudança em seu caráter de vida. Ele era um anticristo. Sim. Senti gratidão também pela justiça de Deus. Ninguém escapa do escrutínio de Deus. Mais cedo ou mais tarde, ele eliminará qualquer um que não busca a verdade, que não está na senda certa. Sim, verdade. Graças a Deus. Essa experiência me mostrou que, como crentes, devemos analisar tudo e a todos com base nas palavras de Deus, para ver que tipo de pessoa alguém é, qual é a sua senda, com base em seu comportamento. Deveríamos nos aproximar daqueles que buscam a verdade, aprender e beneficiar-nos deles. Deveríamos abordar corretamente quem manifesta corrupção ou fraqueza momentânea, ajudando-o e apoiando-o, compartilhando a verdade com amor.
Mas devemos rejeitar e recusar os incrédulos que nunca praticam a verdade. E se virmos alguém na direção errada, prestes a cometer mal, um falso líder, anticristo ou malfeitor, devemos impedi-lo e denunciá-lo. Definitivamente. Também devemos aprender com seu fracasso. Refletir sobre como agimos como ele. Usar seus fracassos para nos alertar. Isso beneficia a nossa vida. Sim. Verdade. Verdade. Se não buscarmos a verdade e não usarmos as palavras de Deus para ver os outros, mas só olharmos calibre e dons, adularemos e seguiremos outras pessoas. Então acabaremos numa senda contrária a Deus e seremos eliminados. Isso nos mostra como é importante buscar a verdade na nossa fé. É mesmo. É tão importante.